7, já entrando no 7, o 7 tem a ver com casamento, mas é aquela coisa do compromisso, do contrato, que é aquilo que a gente falou. Claro, teoricamente deveria ser por amor, mas a gente sabe que nem sempre é, né? Mas Então, o né? fato eu assumir um compromisso, eu tenho um contrato que tanto pode ser casamento como pode ser sociedade, porque a 7 é a casa do outro, né? É da minha relação com o outro. Tanto é que entra cliente, entra inimigo declarado. É sempre a minha relação com o outro, né? É, então, entendi porque que você associou ao 2, né? Porque no 2 eu estava falando do outro, então tem a ver mais com o número 2. Mas tem duas palavras que você falou aí, que são, não me deixe esquecer das duas, é Tá, contrato e tá, casamento. Por que eu vou ok. falar disso no 7? Tá? Tá, O 7, ó, diferente da casa 7, ele representa também essa questão interior. Ele é mais tá, interior, tá? tá, Ele é mais sobre mim, novamente. Mas ele é sobre mim em outro lugar. Então ele é assim, o número da espiritualidade, como as pessoas exploram os mundos, os planos que estão além da matéria. Né? Então eu vou fazer uma citação aqui que todo mundo já ouviu falar disso. Tá? O mundo foi construído em 6 dias, que tá, é essa questão da perfeição material, e no tá. sétimo Deus descansou, ele se retirou, ele foi contemplar a sua obra. O 7 ele é um número muito retirado, ele é um número que se retira da família, se retira do trabalho, se retira muito para dentro de si, em busca desses planos maiores, né? E Tá, também é um número que está ligado a estudar as situações profundamente, tá, observar as situações profundamente, pesquisar, aprender, colocar a cara nos livros, não acreditar nesse mundo como ele se apresenta, sempre investigar. E se você pegar um conselho aí para o ano 7, para uma pessoa que tem 7, sempre vai ser assim: leia tudo que você for assinar, leia tudo que você for fazer, não se envolva em nada que você não conhece. Se o 7 fizer isso, ele vai quebrar a cara. E se ele não souber o terreno que ele está pisando, ele vai quebrar a cara. É a tá. pessoa que tem que conhecer aquilo onde ela está assinando o nome dela. E um problema comum que é dito que o 7 tem na vida É. é conjugal, às vezes. Ó, entra naquela questão da 5, né? Do problema com o filho. O 7 ele pode ter problema conjugal. Por quê? Quando ele se casa com alguém e ele não conhece essa pessoa. Uma vez eu Entendi. atendi uma moça, ela era número 7. Ela me falou assim, eu passei 3 meses casada. E eu me separei do meu marido, a gota d'água foi quando eu vi que ele não conseguia fazer xixi e abaixar a tampa. Então, assim, o 7 ele se incomoda com coisas assim que ele poderia dizer para as pessoas, mas ele quer que o outro imagine, às vezes. Então é um número que Entendi. não fala muito das emoções, é um número muito introspectivo, né? E muito Tá, crítico. Ele tem essa questão de perfeccionismo, de gostar da tá, limpeza, de ter um humor dele, de ter um mundo dele, e ele não admite invasões. E nesse sentido, o casamento para o número 7 precisa ser muito pensado, precisa ser com a pessoa certa. Aí eu vou tá. lá na segunda palavra-chave. E qual é? Sim. Casamento. A primeira é contrato. Casamento. Eu sei que eu estou Contrato. assinando para eu viver bem com esse 7. A segunda é Sim. casamento. O 7, pouca gente vai falar sobre isso. Eles vão associar o casamento ao número 6. Tá. Mas o 7 ele é um número que quando ele encontra alguém É que a ele alma gêmea. gosta e que ele se identifica de verdade, o 7 ele encontra a alma gêmea. É verdade, é Jura? verdade. Jura? Juro, o 7 ele vai conhecer a pessoa que ele vai se encantar e que vai encontrar com ele, estudando na espiritualidade, na metafísica, na meditação, onde a pessoa for. E vai ser o casamento perfeito. Tá? O 7 ele pode passar muito tempo sozinho, muito tempo não suportando ninguém, mas ele vai acabar encontrando o 7, o outro 7 também, tá? Então, assim, inclusive, né, eu estava falando algum tempo atrás sobre as energias chakras, né? Começa lá no chakra básico e no chakra da coroa, que é o de número 7, você vai para os reinos espirituais. E no Tantra, você faz isso com uma pessoa. Você faz isso com uma pessoa que tem essa energia de alma gêmea com você. Né? Você pode Tá, ir sozinho, mas quando você tá. vai acompanhado, você transcende, né? Muito mais. Você alcança esses mundos. E a gente não imagina que o 7 possa fazer isso. Né? O 7, quando ele encontra alguém que tem a mesma frequência mental,
ele encontrou a alma gêmea e ele vai explorar a espiritualidade dele de uma vez por todas, que é uma coisa que ele busca durante a vida toda. Então, olha que legal isso, né? Podemos dizer there is hope. Existe esperança. Sim, existe. Ficou muito tempo sozinho, mas espera que uma hora apareça. Olha, eu vou dar até um spoiler aqui, hein? Sabe qual é o número que mais combina com o número 7? Olha que interessante. O 7, ele é esse buscador, ele precisa dessa onda mental, ele tem dificuldade de adaptação às outras pessoas. E qual é o número que mais combina? Que é como se fosse realmente a alma gêmea com o número 7. É o 2, que é a questão da parceria, né? O 2, assim, são pessoas que têm um magnetismo muito forte. E essas pessoas, elas vão se dar muito bem em casamento, em parceria de negócios, elas vão se entender em um olhar e as outras pessoas vão ficar olhando e não vão entender nada. Porque a conexão deles é muito mais profunda, né? O 7 é muito profundo. Então, se ele faz um casamento, é um casamento profundo, né? Quando não erra, né? Quando ele não é superficial, quando ele não se apaixona pelo físico, que é essa coisa que não pode acontecer. O 7, ele tem que entender as profundezas, ele tem que ir além, né? E é muito bonito isso. Eu estou escrevendo agora um e-book que chama-se Números Magnéticos. E lá eu explico qual é o número que mais combina com cada um e onde você tem que encontrar esse número. Legal. É bem legal. Está pronto, você está escrevendo. Está quase pronto. Está sendo aí, como é que fala? Estão editorando ele para ficar bonitinho, mas é um e-book. E em alguns dias eu vou colocar ele aqui. Aí já tem alguém perguntando qual combina com o número 8. Tem alguns. E lá você vai saber. Agora a gente vai chegar no 8, né? Agora vamos chegar no 8. Bom, no 7, então, é isso. E o 8? O 8, ele... vamos lá, né? O 8, ele é associado comumente a situações muito materiais também. A poder, a autoridade, a vaidade, a patrimônio, a riqueza. O 8, ele não é só isso, definitivamente. Tanto que ele já está além do número 7. O 8 é um número que tem uma espiritualidade muito grande. É um número que representa o karma, né? A eternidade, o destino, as ideias se tornando prática e as práticas atendendo um motivo maior, né? Um objetivo maior, uma ideia maior. Né? O 8, ele é um número que tem muita sabedoria e o poder dele vem dessa sabedoria. Tá? É um número que não é flor que se cheire também. Tá, Edelson? Porque nesse nível que ele está, né, ele tem tanto já acumulado dentro dele que ele vai ter pouca empatia e pouca paciência com as pessoas que se aproximarem que não estiverem no mesmo nível de evolução. Tá? 7 e 8, eles vão passar por uma vida de dar patada nas outras pessoas. O 7 porque ele afasta mesmo, sem perceber, e o 8 porque ele seleciona muito bem as pessoas que chegam perto dele. Né? O 8 ele gosta de qualidade, ele gosta de beleza, ele não gosta de vagabundagem. Pode ser aquela pessoa que é chatinha mesmo, tá? Aquela pessoa que, não quero fulano perto de mim. Porque ele tem essa questão do julgamento, né? E as qualidades. É muito exigente. É um juiz mesmo. Ele sabe quem ele quer perto dele, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não é espiritualmente pobre, tá? O 8 não. O 8 é um número elevado, sim. As pessoas confundem isso. Elas acham que o 8 ele é um número sem alma. E não é verdade. O 8 ele é um número que tem a sabedoria adquirida no nível do 7. Né? Então ele é generoso, ele não é bobo. Ele não vai fazer nada porque ele não quer fazer nada. Ele é generoso, ele pensa em criar estrutura, segurança para as outras pessoas. Mas ele ele não admite ver uma pessoa fazendo alguma coisa errada. Né? Ele não admite. E as palavras que eu associo ao número 8 são justiça, são colheita, consequência, poder espiritual e material. É um número que está muito ligado. E outra questão também, eu não falei que o 4 são os nossos avós? Sim. O 8, eles são os nossos bisavós. Então o 8 também tem uma questão muito mais forte de antepassados que o número 4. Tá? Eu estou fazendo um curso agora de psicogenealogia. E a psicóloga Mônica, ela me explicou que na nossa geração, eu, Marcos, você, Edelson, a gente tem muitos efeitos do que os nossos bisavós fizeram. Isso tem tudo a ver com a questão do número 8. Ser essa coisa de o que o outro fez vai voltar para mim.
tá? O que o outro plantou, eu vou colher aqui. Isso não tem a ver com a constelação familiar, aquela coisa dos antepassados? Tem a ver, né? Tem a ver, sim. Eu brinco, né? É igual, mas é diferente. A psicogenealogia ela é um pouco diferente. Ela dá nome aos bois, literalmente. Eu sei quem é a minha avó, quando ela nasceu. Eu começo a anotar tudo isso. E eu estudo essas coisas que eles viveram, esse ambiente em que eles viveram e como isso me afeta, né? Então, o 8 ele é assim. Ele tem essa questão hereditária muito mais forte, que vem assim com muito mais força. E tanto que ele é associado mesmo ao número da recompensa, né? Do karma. O que você faz volta para você. Entendi. Bom, no caso da astrologia, algumas coisas que você falou tem a ver, eu acho que com a casa, outras talvez mais com o signo, que é Escorpião, que aliás é o seu signo, né? Então tem a ver a parte financeira da materialidade, que no caso é o dinheiro que você recebe dos outros, que tem a ver com a espiritualidade, porque é uma casa que tem a ver com espiritualidade, né? Final de ciclo, né? Tem a ver... agora, você falou outras coisas que eu acho que tinha mais a ver com o Escorpião do que necessariamente com a casa 8, que é aquela coisa de ser generoso com os seus, de também ser exigente, porque o Escorpião é assim, ele é generoso, ele é leal, ele é fiel, mas ele exige a mesma coisa, não é isso? Exatamente, o 8 é assim, tá? Eles não falam que o Escorpião é vingativo, o 8 ele tem uma dificuldade para perdoar as pessoas. Nossa, ele é um número que nunca esquece uma ofensa, ele não esquece se você não fizer um favor para ele, infelizmente, isso é um lado ruim. Ele não perdoa, tá? Ele é um número assim que é difícil você conseguir o perdão dele. Tem dificuldade, né? Tem, ele acumula, né? O 8 ele acumula situações, ele acumula sentimento, ele acumula histórias, ele vai acumulando ali dentro desse número 8, né? E é difícil liberar alguma coisa aí. Né? Até precisa aprender isso. Se a pessoa tiver muito número 8, ela precisa trabalhar esse perdão, essa tolerância com os outros, né? Essa aceitação de quem não está ali no mesmo nível, de quem não quer crescer. Porque senão eles acabam ficando muito austeros, muito distantes. E eu vejo muito, você falou que tem a ver com essa espiritualidade, o 8 tem sim. Eu bato nessa tecla, porque eu vejo aí vidente, eu vejo gente de muito poder e de apelo espiritual com as massas tendo o número 8. Então ele tem sim o poder espiritual. A casa 8 ela tem a ver com o oculto, o ocultismo. No caso, o número 8 nem tanto, né? Ou tem também? Olha, eu diria que tem. Pelas coisas que eu vejo aí, viu? Veja. Se você pegar o Nostradamus é número 8, o Edgar Cayce é número 8, ele tem 8, então, o Chico Xavier tem número 8. Muito forte, tá? Então, muito forte. Ele tem o 8... Tem a ver com médium, mediunidade, né? Tem a ver com mediunidade, sim. Tá? Eu fiz um curso de numerologia védica, né? Que é uma numerologia que é mais associada ainda aos signos e aos planetas. E eu lembro que o mestre lá, ele falava que existe uma técnica de invocação de espíritos, de invocação mesmo, de espíritos, né? Que eles chamam de Ouija, que é essas que a gente vê em filme, né? Esses filmes americanos, de invocação. Isso, aquele copo, né? Que fica um atacante assim para conversar com o espírito. Sim. E eles diziam que somente 2 números conseguem fazer isso. Eles têm que estar fazendo, eles têm que estar presentes. Sem esses 2 números não há invocação. São o 7 e o 8. Sem o 7 e o 8 não há como fazer uma exploração psíquica no lugar ou invocar algum espírito. Tá? Então, assim, é um número muito espiritual, sim. Só que a diferença do número 7 é que ele também sabe o que é bom materialmente. Né? Ele tem que buscar esse equilíbrio espiritual e material. Mas é, sim, um número muito médium, é um número muito poderoso espiritualmente. Sim. Eu sei que na China o número 8 é super apreciado, né? É muito importante para ele. Mas eu acho que tem a ver com isso também. Mais materialidade também, né? A coisa da prosperidade, né? E da espiritualidade, talvez, né? E assim, eu acho que até, talvez a gente, se fosse entender a prosperidade como uma plenitude, a gente nunca veria uma prosperidade vazia, né? Não tem como
você ser rico, você ser próspero, sem você ter sabedoria espiritual também, tá? Quem tem a riqueza, mas não tem sabedoria, está fadado a perder tudo que tem, né? Então, eu vejo, sim, o 8 na prosperidade. E com esse entendimento espiritual bem esclarecido também, né? E vamos para o 9. Casa 9, número 9. A 9, né? A casa 9 tem a ver com a cultura exterior, né? Tem a ver com justiça, com religiosidade, com lei, né? Com que mais? Com viagens, né? Viagens de longo, com a filosofia, os estudos superiores. E no caso do 9 número? Tem muito a ver com tudo isso. Tem muito a ver porque o 9 ele é a plenitude, ele é o número universal. Ele é o número que representa as viagens, ele é o número que representa as universidades, os professores, os mestres. Né? É um número que não vem para ficar no mesmo lugar. Se ficar no mesmo lugar, o 9 vai ter rompantes, ele vai ter problemas com as pessoas, ele vai ter ansiedade, ele vai ter imediatismo, ele vai desenvolver agressividade. São pessoas que nasceram para o mundo. O 9 ele não pode ficar no mesmo lugar. Ele representa a internacionalidade. E a gente costuma associar o 5 a viagens na numerologia, mas o 9 também é o número do viajante, né? É o número que consegue transmitir a mensagem dele. Sabe quem são os profissionais que estão na regência do número 9? Quem? São os literatos, são os artistas, são os políticos, são os médicos, os enfermeiros, os exploradores. São pessoas que cuidam da massa, né? Que influenciam a massa, que influenciam as pessoas. Então o 9 ele tem a ver com isso. Ele também é espiritual, assim como o 7 e o 8. É uma pessoa que tem, no lado positivo, muita sabedoria. Ele consegue transmitir as mensagens espirituais de uma maneira mais interessante do que o 7 e o 8. Né? O 7 ele é o buscador. O 8 ele vive aquilo ali com intensidade. E o 9 ele consegue transformar em uma música, em um entretenimento para as outras pessoas. O 9 ele é um grande contador de histórias. Ele é um grande artista, ele tem uma intensidade muito interessante, mas ele precisa estar em movimento, ele precisa ir para o macro. Né? Eu falo que é um número que às vezes é impraticável para as pessoas, né? E elas acabam desenvolvendo o 9 muito mal. Mas é um número que vem para... porque ele fala dessas situações grandes, né? Dessa situação de fazer pelo mundo. E às vezes a pessoa nasce em um lugar e ela vê ali as outras trabalhando para ter um dinheiro, para construir uma casa, e ele tende a repetir esse padrão, né? Mas ele não se encaixa ali. Então, ele começa a desenvolver um desejo muito grande daí por casar, por conquistar as coisas para ele, mas ele vem conquistar para mais gente, ele vem fazer, né, pelo mundo. Ele tem um compromisso com o outro, com a comunidade ou com o grupo, é isso? Isso, sempre muito maior, tá? Não é só ali na casa dele, no bairro dele, ele tem que ir pro mundo mesmo. Eu falo, você que é 9, pega sua mochila e vai viajar, que é mais fácil você se encontrar fazendo uma coisa em outro lugar, né, estudando, interiorizando esse mundo gigante em você, do que você tentando encaixar um mundinho ali nos seus desejos. Né? O 9 ele sempre tem essa questão muito grande entre o ego também e o que eu posso fazer pelos outros. Né? Ele pode se confundir. Não é um número fácil de aprender, não. Né? Por vezes a pessoa fica muito emocional, ela pode ficar ególatra, né? Ela pode querer, quando faz aí alguma coisa boa, se vangloriar disso. Né? O 9 ele é um número assim, difícil de ser desenvolvido, e a gente entende por quê. É um número muito alto, né? Um número que tem aí uma carga universal muito grande. Então é por isso que eu falo que ele é difícil às vezes. Ele pode ter uma arrogância intelectual, pelo que você falou, não? Pode. Olha, tem a ver com o Sagitário que rege essa casa. Pode sim. Tem até um tipo de 9 que ele é bem eremita, que ele não quer mais falar com ninguém, ele não quer mais contato de ninguém, ele não quer falar nem com o vizinho. Ele pode se corresponder bem com gente que está longe, mas ele não quer ficar em núcleos pequenos de pessoas mais. Entendi. Ele foge das pessoas.
Tá? Ele passa a viver como um solitário mesmo. Esse Tem um povo 9 deve que é estar assim. feliz neste momento, né? Deve, porque eles adoram ter os rituais deles ali, as coisas Nessa deles. pandemia, todo mundo tendo que ficar isolado, eles devem estar no paraíso, né? Tem alguns números que estão adorando. Até o 1 deve estar gostando, porque deve ficar lá só no canto dele, o 4 está gostando. Quem está sofrendo é o 3, é o 5, é o 6, né? O 2. São esses números que precisam de gente que gostam, assim, né? De um contato maior. Sim. Mas o 9 realmente é um número da universalidade. Eu acho que tem muito a ver com essa questão aí que você falou, educacional, né? O 9... Outra curiosidade que eu vou te contar. As pessoas que têm um QI muito alto, às vezes elas têm muito número 9 na numerologia delas. Eles têm um alcance, assim, muito grande. Que legal. Os outros números não são burros, não, mas o 9 ele acaba alcançando um QI muito grande, porque ele vai se interessar por questões de fora. Vai, exatamente. Legal.